existem algumas situações que se a gente não conhece, ou se a gente conhece, mas não orienta o nosso paciente a fazer de maneira adequada, ele pode estar consumindo alguns alimentos de maneira errada e prejudicando a absorção de nutrientes. Ou seja, ele não somente não vai estar absorvendo aquilo que ele precisa, como ele pode estar prejudicando os nutrientes da refeição como um todo. Sejam muito bem-vindos, viu? A mais um programa Vida com Qualidade, onde eu falo com nutricionistas, né, sobre como manter o estado nutricional do paciente oncológico de maneira correta e segura, como atender o paciente oncológico, como quebrar essas barreiras, né, e se sentir muito mais seguro ao atender um paciente diagnosticado com câncer. Eu sou a Aline Barreiros, eu sou nutricionista oncológica, especialista em oncologia, e eu dedico a minha vida, né, a atender os pacientes diagnosticados com câncer e também a ensinar vocês a atenderem essas pessoas. E o tema da live de hoje é a comida que desnutre o paciente oncológico. E aí vocês podem ter se perguntado, nossa Aline, mas como assim, né? A comida que desnutre o paciente? Será que você está falando de produtos alimentícios, ultraprocessados? Sim, gente, esses produtos alimentícios também desnutrem, mas não é sobre eles que eu vou falar hoje. Eu acho que eles são já muito falados, né, muito abordados, né, isso vocês já estão aí carecas de saber, vocês, né, já conhecem esse assunto, e eu queria a opinião de vocês sobre quais alimentos, quais comidas, né, vocês acham que em vez de nutrir o paciente poderia não contribuir com a sua nutrição, ou até mesmo atrapalhar a nutrição desse paciente. Façam um bolão. O que vocês acham, né, que eu vou falar hoje, que eu vou abordar hoje? Coloca aí pra mim. E se você é novo, tá aqui também, fiquem sabendo que podem mandar perguntas, tá bom? Tentem mandar perguntas relacionadas ao tema da live, porque se tiver várias perguntas, eu vou ter que selecionar, eu vou selecionar as que tem a ver com o tema da live. Mas não fica chateado, pode me mandar pelo direct, tá bom? Que daí eu respondo por lá também. Mas podem colocar as perguntas aqui que no decorrer da live eu vou respondendo. E aí, vocês não têm nenhum palpite sobre quais são os alimentos, quais são as comidas que desnutrem o paciente oncológico e que nós, como nutricionistas, temos que tomar cuidado na hora da prescrição, na hora de colocar no plano alimentar? Então vamos lá, gente. Eu quero trazer vocês para uma realidade que é bem comum da nossa clínica, tá? Então imaginem, né, como nutricionistas, quando nós atendemos os pacientes, né, oncológicos que chegam para nós temos alguns objetivos, né? Seja ali um objetivo, por exemplo, de recuperar o seu estado nutricional, seja o objetivo de fazer um manejo, né, dos efeitos colaterais, seja ali o objetivo, por exemplo, de driblar alguma deficiência, né? Então, cuidar de alguma deficiência nutricional que esse paciente ele já tinha quando iniciou o tratamento antineoplásico ou que ele desenvolveu por conta do tratamento antineoplásico, né? E a gente sabe que isso é muito comum, né? Durante a terapia antineoplásica, o paciente, né, ele acaba ingerindo menos alimentos, menos nutrientes por conta dos efeitos colaterais. O próprio organismo dele, né, devido ao alto catabolismo, à inflamação, né, crônica, devido ao tratamento que ele é submetido, ele acaba tendo alguns prejuízos de macro e micronutrientes. Então, é muito comum que a gente tenha que reparar essas deficiências, né? E aí a gente passa a fazer suplementações, a gente passa a ajustar o plano alimentar desse paciente, a gente passa ali a colocar, né, alimentos, fontes de determinados nutrientes, a fim de que a gente ajude esse paciente, conquiste, ali, alcance o nosso objetivo, que é estar nutrindo esse paciente. Só que existem algumas situações que se a gente não conhece, ou se a gente conhece, mas não orienta o nosso paciente a fazer de maneira adequada, ele pode estar consumindo alguns alimentos de maneira errada e prejudicando a absorção de nutrientes. Ou seja, ele não somente não vai estar absorvendo aquilo que ele precisa, como ele pode estar prejudicando os nutrientes da refeição como um todo.
né? E isso pode acontecer aí de duas formas que eu vou trazer na live hoje para vocês, tá? Algumas pessoas chutaram aí caloria vazia, não é sobre isso que eu vou falar hoje, tá bom? São sobre alimentos que são muito ricos em nutrientes, mas que, se não preparados da maneira adequada, podem não somente não fornecer aquilo que a gente espera, como bagunçar toda a refeição do paciente e prejudicar que ele acabe absorvendo outros nutrientes, tá bom? E aí, Nutri, se a gente não presta atenção nisso, vai por água abaixo. A tua prescrição, a tua estratégia, as tuas orientações. Você acha que está fazendo bem para o paciente, quando na verdade você está se afastando do teu objetivo, tá? Então vamos supor, um paciente fadigado, um paciente que precisa recuperar a imunidade, ou você quer trabalhar ali a manutenção, a homeostase imunológica desse paciente, né? Um paciente, por exemplo, que se encontra ali com uma anemia, ou você quer prevenir anemia, porque você sabe, né, que a quimioterapia que ele vai ser submetido acaba afetando ali, né, a produção, né, de glóbulos vermelhos, então você quer dar uma ênfase nesse processo. E aí você acaba orientando o teu paciente, por exemplo, a ingerir pela manhã o suco verde, né? Ou, por exemplo, você fala para aquele seu paciente dar uma ênfase nos vegetais verdes escuros, então para ele comer o brócolis, né? Para ele comer o feijão, que também tem ferro, tem zinco, é bacana para a imunidade. Mas você não orienta aquele paciente a maneira correta de consumir esses alimentos. E aí o que pode estar acontecendo? Isso já aconteceu comigo, Nutri. Às vezes a gente acha que é besteira. Ah, imagina, Aline, mas eu lembro de falar sobre isso, ou não, isso não impacta tanto, isso já aconteceu comigo, Nutri. De chegar para o paciente e falar assim, olha, você precisa consumir mais leguminosas, né? Então eu vou estar colocando aqui essa porção, né, de leguminosa, porque daí vai ter tanto de ferro, vai ter tanto de zinco. Pense, olha, toda manhã então você faz o suco verde, aí você coloca uma verdura verde escura, aí você pode ir variando essa verdura, né? Só couve, não, para não enjoar, tal. E aí depois que esse paciente voltava para mim e ele começava a me relatar piora nos sintomas, os exames não melhoravam, mesmo com os ajustes, né? Ou alguns desconfortos gastrointestinais, né? Esse paciente passava a ter. E aí eu me deparava que o alimento era o certo, mas a forma como aquele paciente estava consumindo estava tudo errado. Ou seja, por exemplo, né, os fatores antinutricionais existentes nas leguminosas, nos cereais, a forma como aquele paciente preparava os vegetais verdes escuros estava inadequada, ele não conseguia aproveitar, né, os nutrientes existentes. Então hoje, né, na live de hoje, né, aqui no nosso bate-papo, o que eu quero conversar com vocês, na verdade, são as formas como a gente orienta e prescreve determinados alimentos para que esse paciente ele possa absorver realmente aquilo que ele precisa, para que esses nutrientes estejam melhor, né, mais biodisponíveis para aquele paciente e também para que esses alimentos não prejudiquem a absorção de outros nutrientes existentes na alimentação. Então, a maneira como a gente cozinha, como a gente prepara o alimento, pré-prepara o alimento, isso tem um impacto muito grande, né? Não é besteira, né? Não é, o importante é comer, né? Então a forma de cocção é o de menos. Não é, tá? Realmente impacta, sim, a maneira como esse paciente prepara o alimento. E quando a gente fala em deficiência nutricional, quando a gente fala em manejo de efeito colateral, é muito importante que eles estejam absorvendo aquilo que a gente colocou no plano alimentar, aquilo que a gente prescreveu, né? Então, qualquer detalhe faz a diferença. E aí é muito importante que vocês tenham em mente qual é o objetivo de vocês na hora que vocês colocam ali um alimento no plano alimentar, na hora que vocês aumentam a dosagem, né, de algum nutriente, aumentam a dosagem ali de algum alimento. Por que eu falo de objetivo, gente? Por exemplo, se você quer tratar uma anemia, é muito criterioso a maneira como esse paciente vai ingerir esse alimento. Se você, né, ou alguma outra deficiência nutricional, se você quer trabalhar com prevenção com uma pessoa, né, a prevenção do câncer, e você quer que essa pessoa ela seja exposta ao que hoje nós tanto falamos e divulgamos por aí, né? Inclusive eu vivo falando nas minhas redes sociais, já dei entrevista falando sobre isso, o licopeno, o beta-caroteno, né, a curcumina da cúrcuma, enfim.
glicosinolato ali, né, das brássicas, do brócolis. E aí você só vai jogando um monte de nome difícil pro paciente, né, ou pro público que te assiste aí nas redes sociais, e eles vão consumir aqueles alimentos da maneira como eles acham melhor. E não, na verdade, e bem da verdade, talvez eles não estejam consumindo aquilo que a gente disse que seria interessante para eles, pensando em prevenção. Ou até mesmo pensando, por exemplo, em potencializar o tratamento oncológico, potencializar a quimioterapia, deixar aquelas células mais suscetíveis, por exemplo, à ação da quimioterapia, né? Então, talvez não esteja acontecendo nada disso por conta da maneira como o paciente entendeu a tua prescrição ou como você mesma orientou. E é claro também que nós temos muitas vezes o objetivo de apresentar certos alimentos para o paciente. E aí talvez nessa apresentação, nesse processo de reeducação alimentar, com o objetivo de fazer com que esse paciente crie gosto por consumir determinados alimentos, aumente, né, a variedade, ali, o repertório alimentar, talvez nesse primeiro momento, talvez não impacte tanto realmente a maneira como ele prepare, né? Então, por exemplo, se a gente está querendo que ele experimente alimentos novos, que ele consuma mais fontes de beta-caroteno, licopeno, né, isotiocianato, se a gente quer que esse paciente ele coma alimentos fontes de zinco, magnésio, então talvez não seja o momento da gente orientar ali, determinar como ele precisa cozinhar. Mas se o teu objetivo for outro, aí sim é importante, Nutri, que você se atente a isso e que você oriente o seu paciente, tá? Então, a Sara perguntou quem vai iniciar a quimio que deve comer ou não. Sara, isso é muito específico e muito individual, tá? Eu não sei se você é paciente, se você é nutricionista ou estudante, mas isso vale para todos que estão assistindo, tá bom? Não existe uma dieta específica para paciente oncológico. Não existe uma prescrição nutricional específica que eu pego ali, por exemplo, da minha gaveta e que eu falo, olha, é isso daqui que você tem que comer ou isso daqui que você tem que deixar de comer. É claro que existe um norte, tá? É claro que existe uma orientação base. É claro que existe uma característica de alimentação que é mais favorável. Mas a prescrição nutricional para um paciente oncológico, ela vai estar relacionada com a individualidade desse paciente. Seja a individualidade física, comportamental, mas também a individualidade em torno do diagnóstico, ou seja, o tipo tumoral, a localização desse câncer, o subtipo tumoral, qual é o tratamento antineoplásico que vai ser empregado, é uma cirurgia, onde é a cirurgia? É uma quimioterapia, é uma imunoterapia, é uma radioterapia, né? Então isso vai influenciar em como deve ser a alimentação desse paciente e muitas vezes o que eu indico para um paciente comer no início da quimioterapia não é a mesma coisa que eu indico para um outro. E talvez para esse outro, dependendo dos efeitos colaterais, eu peço até para ele não comer. Então, é muito individual isso, né? Então a gente teria aí que abordar de maneira mais específica as características do seu paciente, né? Ou se você é paciente, as suas características para que a gente pudesse estar dando essa orientação ali tão incisiva. Tá bom? Mas existe o conteúdo meu aqui na página, inclusive tem vídeos, né, como esse, né, lives que eu fiz, falando sobre como deve ser a alimentação para um paciente oncológico, pensando numa característica geral de alimentação saudável e anti-inflamatória, né? Quando a gente fala em paciente oncológico, a gente fala sobre dieta anti-inflamatória, alimentação com uma característica anti-inflamatória, que vai ter benefício para o seu estado nutricional e também para o seu desfecho clínico, tá bom, Sara? Espero aí ter te ajudado nesse sentido. Bom, gente, e aí voltando aqui para o que nós estávamos conversando, né, sobre como que a maneira como a gente orienta o preparo do alimento vai impactar ali na maneira como esse paciente vai estar absorvendo, tem duas maneiras que isso vai estar impactando, né, de maneira negativa.
A primeira maneira, né, é que você pode estar, na verdade tem duas maneiras que a forma de cocção vão impactar, a de maneira positiva e a de maneira negativa. A de maneira positiva é que nós podemos potencializar, né, a absorção dos nutrientes que a gente deseja, seja pela associação de alimento com alimento, então a sinergia entre alimentos, e eu já vou dar alguns exemplos para vocês, seja pela melhor forma de cocção, né? Então, por exemplo, seja cozinhando por tanto tempo, seja consumindo aquele alimento cru, seja, por exemplo, deixando aquele alimento ali, aquele grão, né, e consumindo aquele grão germinado, né? Então, existe ali algumas maneiras que nós podemos potencializar a absorção de alguns nutrientes. Já em contrapartida, existem maneiras que podem prejudicar a biodisponibilidade dos nutrientes, né? E não somente o paciente ele não vai estar consumindo aquilo que você e ele desejam, mas também vai estar prejudicando outros nutrientes existentes naquela refeição, né? Então, por exemplo, um alimento que ele não deveria ter sido consumido cru, ou um alimento que precisaria ser deixado de molho, né, de demolho, ou um alimento, por exemplo, que teve a sua ação reduzida porque não teve essa energia entre alimentos. Então, dessa maneira, você pode estar, na verdade, prejudicando a absorção de nutrientes do seu paciente se você não orienta da maneira adequada, tá bom? E aí, pensando nessa questão, né, do prejuízo, né? Como então que nós podemos estar orientando de maneira errada os nossos pacientes e contribuindo então para que eles não absorvam aquilo que a gente deseja? Por exemplo, quando a gente ignora o fato da existência, né, dos fatores antinutricionais existentes em alguns alimentos. E por que eu decidi também trazer essa live para vocês? Porque na última live que eu fiz, a gente conversou por cima, né, me mandaram uma pergunta, eu acabei respondendo e chocou ali algumas pessoas, né, e aí eu achei bem interessante abordar mais sobre isso com vocês, né, porque às vezes essas informações passam despercebidas, né, são tantas coisas que nós precisamos prestar atenção, isso já aconteceu comigo, como eu relatei para vocês. Então, os fatores antinutricionais existentes nos alimentos. Normalmente, os feijões, nós orientamos, né, os nossos pacientes a deixar de molho. É o mais comum, e normalmente os próprios pacientes já deixam de molho. Contudo, é muito importante, né, que a gente oriente a maneira adequada disso ser realizado. Então, o que são fatores antinutricionais, né, e quais são esses fatores antinutricionais? Então, os fatores antinutricionais, eles são compostos ali existentes dentro dos alimentos, né, de alguns alimentos, como, por exemplo, algumas verduras, alguns cereais, alguns grãos, e eles acabam diminuindo a biodisponibilidade de outros nutrientes, eles diminuem a absorção de outros nutrientes, né? Então eles prejudicam. E aí, esses fatores, né, antinutricionais não somente vão impactar na maneira como aquele paciente absorve o nutriente, mas na maneira como ele digere, né, aquele nutriente, e até mesmo esses fatores antinutricionais eles podem acabar prejudicando outros aspectos no organismo do paciente oncológico que eu já vou trazer para vocês. Então eu trouxe aqui para vocês 2 fatores antinutricionais que são os mais famosos, né, e os mais comuns e que normalmente estão aí presentes nos alimentos que os pacientes mais comem no dia a dia, que são os fitatos, né, que estão presentes aí nos cereais, que estão presentes nos grãos, e o oxalato, que está presente aí em alguns vegetais verdes escuros, né, também, por exemplo, em alguns outros legumes, e aí eu vou trazer para vocês os exemplos, tá? Então, falando aí dos fitatos, né, então os fitatos, eles são considerados fatores antinutricionais, porque eles acabam sequestrando alguns minerais, né, na verdade eles formam um quelante com esses minerais, e esses compostos solúveis, eles acabam sendo, tem a sua absorção, né, diminuída, eles acabam sendo excretados junto com as nossas fezes. Então, esses fatores antinutricionais, o fitato, ele sequestra minerais como ferro, magnésio, zinco, cálcio, né? E isso acaba prejudicando não somente os nutrientes presentes naquele alimento, então, por exemplo, quando a gente pensa em feijão, né, que tem o fitato. Então, por que é tão importante a gente entender a maneira correta de cozinhar esse alimento e passar isso para o nosso paciente? Porque o fitato, ele não somente vai sequestrar o ferro e o zinco do feijão, mas de toda a comida.
E aí você prescreve para o teu paciente, Nutra, aquele prato maravilhoso. Fala, nossa, é agora que eu vou arrebentar. É agora que esse paciente vai ter imunidade nas alturas, né? É agora que, nossa, a gente vai corrigir essa anemia, a gente vai evitar ali uma piora desse quadro. É agora, né, que eu vou estar ali colocando aminoácidos, né, importantes para pensar ali numa melhor manutenção do seu estado nutricional. É agora que a gente vai tratar. E aí você monta, né? Você fala para aquele paciente, né, unir o cereal com a leguminosa para formar uma proteína ali de alto valor biológico. Você fala para aquele paciente colocar um verde escuro no prato, né? E aí você coloca ali, por exemplo, uma carne, né, para aumentar, por exemplo, o ferro e tal. Só que você não orienta como esse paciente vai cozinhar tudo isso. Aí ele me coloca um feijão cheio de fitato. Aí ele me coloca um espinafre cru, cheio de oxalato. E aí esses fatores antinutricionais, Nutri, colocam toda a tua estratégia do prato ideal, do my plate maravilhoso, por água abaixo. Porque esses fatores nutricionais, eles não somente vão sequestrar os nutrientes existentes naquele alimento, mas de toda a refeição. Quando absorver tudo, digerir e absorver, né? Então eles acabam sequestrando. E aí, pensando, por exemplo, no oxalato, como eu dei o exemplo do espinafre, que é o mais famoso, que tem uma concentração bem grande do oxalato, mas ele também tem essa mesma ação de formar, né, esse composto solúvel, esse quelante com alguns minerais e também aminoácidos, e aí acabar sequestrando, digamos assim, né, e o paciente acaba não absorvendo. Então, outros alimentos, né, que tem essa característica, né, que tem esse fator antinutricional que é o oxalato. Então, nós temos a beterraba, nós temos o espinafre, como eu já comentei, nós temos a taioba, a ora pronobis, a chicória. E aí, por que eu falei que isso já aconteceu comigo? Lembra da história do suco verde no início da live, que eu falei para vocês? Então, o que eu orientava para os meus pacientes, né? Olha, faz o suco verde de manhã e aí você pode colocar uma verdura verde escura, tá? Eu explicava bem bonitinho como aquele paciente ele tinha que fazer o suco verde. Só que daí o paciente, para variar, ele colocava o quê? Não sei se vocês usam, quem aqui usa, coloca eu nos comentários, porque é comum, né? Às vezes que nós nutricionistas também não saibamos, né? Todos os alimentos que contenham oxalato. E aí esse paciente acabava usando, por exemplo, a taioba, que é muito parecida com a couve-manteiga, acabava usando ora pronobis no suco verde, espinafre, e acabava consumindo, então, esses alimentos ricos em oxalato de maneira crua, né? E aí esse oxalato estava presente nesse suco verde e, infelizmente, grande parte dos nutrientes que eu gostaria que estivessem presentes nesse suco, foi por isso que eu coloquei no plano alimentar esse suco, acabavam não sendo absorvidos. E aí depois que eu entendi tudo isso, eu comecei a aperfeiçoar a minha conduta. Eu comecei a melhorar e a mostrar para o paciente, então, como que ele tinha que fazer algumas combinações ou como que ele tinha que preparar aquele alimento, né? E, gente, esses fatores antinutricionais, eles não somente vão atrapalhar na absorção, por exemplo, como eu falei, desses minerais, né? Mas eles vão piorar também a qualidade de vida do paciente, piorando alguns efeitos colaterais. Esses fatores nutricionais fazem, né, com que esses alimentos eles sejam de mais difícil digestão, né? Então a digestibilidade ela se torna comprometida desses alimentos. Então muitas vezes aqueles pacientes eles ficam estufados, eles ficam com distensão abdominal, com cólicas, cheios de gases, né? E a partir disso eles começam a excluir então esses alimentos por conta do desconforto. E esses alimentos são tão importantes, né? Então, se a gente não orienta da maneira adequada, aquele paciente ele pode ter ali os efeitos colaterais potencializados. E aí, o que normalmente as pessoas fazem? Excluem completamente os alimentos, né? Então eu não vou mais comer isso, aquilo. E são alimentos super importantes, né? Então, antes da gente sair excluindo e orientando aí que esse paciente pare de consumir esses alimentos, é muito importante a gente entender como que eles estão consumindo, né? Então, pera, antes de excluir, vamos fazer um teste, né? É claro que dependendo do grau de inflamação, né, do intestino, da mucosa intestinal, não somente ter essas condutas vai amenizar alguns efeitos colaterais. É muito importante fazer a modulação intestinal desse paciente, entender como que tá ali a saúde intestinal, né? Mas, de maneira geral, esses pequenos ajustes na maneira como o paciente prepara o alimento já aliviam muito, gera mais qualidade de vida para esse paciente, né?
Então, vejam só que importante, né? Não somente fazendo esses ajustes, esse paciente vai estar absorvendo melhor os nutrientes, como ele vai estar tendo menos sintomas que esses alimentos podem potencializar se não preparados da maneira adequada. E aí um outro ponto também importante, como eu falei, é não somente a digestibilidade fica comprometida da proteína desses alimentos de origem vegetal, por exemplo, pensando nas leguminosas, como também a absorção de alguns aminoácidos também, né? Então tem um comprometimento ali de alguns aminoácidos por conta desses fatores antinutricionais. E aí quando a gente pensa muitas vezes, né? Eu já vim aqui também em outras lives conversar com vocês, como que estimula a imunidade, né? Como que trata, por exemplo, né, a anemia. Aí eu comentei com vocês sobre alguns aminoácidos, né, que são interessantes nesse sentido, né, então, por exemplo, o triptofano, né, a arginina, a glutamina, já falei com vocês sobre isso, e às vezes esses aminoácidos presentes ali naquela refeição, né, ou naqueles alimentos em específico, se a gente não se atenta para esses fatores antinutricionais, podem ter ali a sua absorção comprometida, né, então a gente acha que está colocando fontes e na verdade até tá, né? Só que o paciente não tá absorvendo as fontes, né? Esses nutrientes que estão nesses alimentos fontes, tá? Então, isso é muito importante. Teve alguém aqui que comentou, acho que foi a Rosalie, né? Ela comentou, sim, já aconteceu várias vezes, mas já modifiquei. Então, gente, é normal, né? Então, assim, também, isso é importante. Coloquem aqui nos comentários, tá? Porque eu quero deixar claro que aqui não vai ser uma sessão de julgamento, tá bom? Eu tô aqui justamente para esclarecer para vocês condutas que vocês podem estar melhorando, né? Que vocês podem estar aperfeiçoando ou que vocês podem sim mudar porque estão fazendo de maneira inadequada. Então, esse espaço é um espaço aberto pra gente trocar figurinhas, né? Para como nutricionistas, colegas nutricionistas, nós compartilharmos as nossas condutas e tirarmos as nossas dúvidas, tá bem? Então podem colocar aqui sim, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com a Rosalie, e graças a esses debates, a essas conversas, né, que a gente conseguiu melhorar o nosso atendimento e as nossas condutas, tá bom? Então podem colocar aqui também as dúvidas de vocês, tá? Então, gente, como eu estava conversando, né, com vocês, então isso acontece, né, isso aí pode acabar prejudicando, né, a absorção de nutrientes desses pacientes. Então, o que fazer? Né? Então, tá bom, Aline, beleza, o que fazer? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas substâncias, né, alguns compostos bioativos também presentes nos alimentos que a gente gostaria que os nossos pacientes consumissem. E também eu trouxe para vocês como minimizar, então, a ação desses fatores antinutricionais que eu comentei. Tá? Então, pensando nos fatores antinutricionais, como eu disse, né, o fitato, o oxalato, como que nós podemos fazer para minimizar isso, tá bom? Então, pensando ali no fitato dos cereais, né, nós temos algumas alternativas de estarmos orientando o nosso paciente. A primeira, que é a basicona, é aquela da nossa avó. Certeza que a avó do teu paciente fazia isso e ele vai lembrar disso na infância. E aquela bacia com o feijão de molho, né? As nossas avós, né? Eu criei esse costume agora, viu, gente? Porque assim, não de deixar de molho eu já deixava, mas de selecionar feijão. Quem aqui seleciona feijão? Fala a verdade, Nutri. Você fica separando feijão por feijão? Fale, eu não fazia isso. Até que um dia estava eu cozinhando meu feijãozinho. E aí eu olhei para um feijão meio esquisito, cheio de fungo. Gente, o feijão tá dentro da validade, ok, mas assim, é um cereal, né? Normal, pode ter um crescimento fúngico ali. A partir desse dia, comecei a fazer o que minha avó fazia, né? Selecionar o grão do feijão, porque pode ter ali pedra no meio, infelizmente, né? Dependendo da marca tem menos, outras marcas tem mais, mas pode ter pedrinha, né? Pode ter esse feijão, às vezes, que não tá legal. Então é legal a gente selecionar, isso também é importante para o paciente oncológico. Um segundo ponto importante é a gente orientar o nosso paciente a deixar o feijão de molho. Mas deixar de molho, aí eu quero pegar vocês, vamos lá. Quanto tempo vocês deixam o feijão de molho? Antes de eu falar quanto tempo tem que deixar. Vai, falem a verdade. Quanto tempo vocês deixam de molho ou quanto tempo vocês orientam o paciente de vocês a deixar de molho?
A Franciele falou que sempre selecionou. Eu não selecionava, mó preguiça, né, gente? Ai, até que eu peguei e vi esse grãozinho, ó. O Vitório falou 24 horas. A Natália Martins disse 40 minutos na água quente. Nossa, que diferença, 24 horas e 40 minutos. A Franciele, 12 horas, ó, achamos o intermediário. Coloquem aqui, quanto tempo que vocês deixam o feijão de molho, hein? Ah, isso também é um ponto importante para perguntar para o paciente, tá, gente? Porque isso também já aconteceu comigo. Às vezes eu falava assim, ah, tá bom, mas você deixa o seu feijão de molho? Ah, deixo. Tá bom, deixa de molho. Aí eu comecei a questionar mais, né? Mas quanto tempo o senhor ou a senhora deixa o feijão de molho? Ah, deixo meia hora na água quente. Ah, eu deixo uma hora. Ah, eu acordo, vai, umas 7, 8 horas, deixo de molho, aí vou cozinhar meio-dia, né? Então vai umas 4 horas. E aí eu comecei a perceber, gente, o que às vezes para nós é óbvio, para o outro não é deixar de molho. Ele respondeu a minha pergunta, ele deixa de molho, mas ele não deixa no tempo ideal. E, gente, o ideal para deixar de molho é no mínimo 12 horas. Então, quem respondeu 12 horas, tá de parabéns. No mínimo 12 horas, 12 a 14 horas, né? O que os estudos demonstram que daí já tem realmente uma quantidade reduzida, né, dos fitatos. Então, você pode estar deixando de molho e orientando também o seu paciente a deixar de molho por 12 horas. Pode sim deixar por 24 horas, não tem problema. Mas o indicado é que troque a água, tá bom? Ou seja, que troque a água a cada 6 horas. Então, se o paciente vai deixar de molho por 12, por 14, então depois de 6 horinhas, ele tem que trocar. Então, o ideal, na verdade, é deixar da noite pro dia, né? Que daí o paciente deixa de molho de noite, aí ele acorda, lava, troca a água, deixa mais um pouco, né? E aí ele cozinha ali na hora do almoço, né? Então seria o ideal. E por mais de 12 horas, eu aconselho, se na região que você mora é muito quente, né? O que nem a gente tá saindo do verão, né? Mas, por exemplo, aqui na minha cidade é muito quente. Se você mora numa região quente, se você tá no Nordeste, por exemplo, ou atende um paciente do Nordeste, né? Que são regiões quentes o ano todo, é sempre legal pedir para esse paciente deixar na geladeira também. Por quê? Forma aquela espuma, né, gente? Que é justamente a liberação desses fatores antinutricionais. E se você deixar muito tempo no calor, começa a cheirar até mal, né? Então você pode acabar estragando o grão, aí você vai ter um outro problema, né? Então, oriento, né, o paciente a ir trocando essa água. Isso é um ponto. Um outro ponto também que é interessante orientar o paciente a fazer é colocar limão ou vinagre um pouquinho na água. Por quê? O vinagre e o limão, eles ajudam a potencializar a liberação, né, desse fitato, então a eliminação desse fitato pelo grão, né? Então você pode estar orientando também o paciente a colocar um pouquinho de vinagre, um pouquinho de limão, espremer ali um limão e tal nessa água, tá bom? Uma outra coisa que ajuda, mas que, obviamente, aí não são todos que vão fazer, né? Vão ter paciência ou que vão gostar do sabor, são os grãos germinados, né? Então dá para fazer, por exemplo, feijão branco germinado, né? Porque essa germinação, ela aumenta, né, a biodisponibilidade dos fitoquímicos e também diminui aí a concentração desses fatores antinutricionais no grão, né? Na leguminosa. Então pode também fazer esse grão germinado. E agora, né, gente, o campeão é o cozimento, né? Então você deixou de molho, você retirou, e aí para você melhorar a digestibilidade dessa proteína, você também diminuir a ação do fitato que ficou, cozinhar esses grãos ou esses cereais, né? Que eu tô falando aqui das leguminosas, mas estamos falando também, por exemplo, dos milhos, do arroz, né? Então, cereais de maneira geral. E é cozinhar por um tempo, né, gente? Então é realmente ali você cozinhar esses alimentos, tá bom? Como normalmente a gente faz, né? A gente acaba cozinhando grão de bico, lentilha, feijão, né? Então é interessante. Então essas são as formas que nós temos de
reduzir esses fatores antinutricionais e melhorar também a digestibilidade desses grãos. E por quê, né? Às vezes você pode achar meio óbvio, né? Até falei, é óbvio, né? A gente cozinha feijão. Mas aí eu lembrei, tem receitas, por exemplo, com grão de bico, que o grão de bico ele não é cozido, né? Ele no máximo, por exemplo, um petisco de grão de bico no forno, ele não é cozido, né? Então como que você faz? Deixa por 24 horas. Orienta o teu paciente a deixar por 24 horas, né? O grão de bico de molho, com vinagre ou com limão. E aí para fazer um antepasto ou para fazer o petisco, né? Ou alguma outra preparação aí que não vai... O grão de bico ou um outro cereal, uma outra leguminosa não vai ser submetido à cocção, tá bom? E aí nós temos também a questão do oxalato, que eu comentei com vocês, presente, por exemplo, no espinafre, né, na taioba, na ora pronobis, entre outros aí que eu já citei. E aí, gente, o que acontece, né? Como que a gente reduz isso? Não consumindo esse alimento cru. Então, o ideal é expor essas folhas, esses alimentos à cocção, desprezar essa água. Isso também é importante. Por quê? Isso eu faço em alguns alimentos e é muito comum pacientes que façam isso, que é reaproveitar a água de cozimento, de cocção, para, por exemplo, depois fazer um arroz, né, para fazer ali um caldo de legumes, né, porque acham que estão aproveitando melhor, né, os nutrientes que se foram com a água. Alguns alimentos dá para fazer isso, outros não, né, gente? Por exemplo, se você acaba ali cozinhando espinafre, né, até a água da beterraba, eu não indico, pela presença do oxalato, né? Tudo bem que a concentração é completamente diferente do espinafre para beterraba, tá? Por isso que você colocar a beterraba num suco, colocar ali, às vezes, comer a beterraba numa salada, vai ter impacto mínimo. Mas o espinafre não. O espinafre, ele é muito concentrado em oxalato. Então, às vezes, o paciente vai, por exemplo, ferve aquele espinafre e aí usa aquela água do espinafre que tá verdinha, né? Para fazer um arroz, por exemplo. Gente, empesteou o arroz de oxalato, né? Então o ideal é realmente desprezar essa água. Então dá uma fervidinha ali por uns 2, 3 minutinhos nessa folha. E aí depois você pode orientar o seu paciente a refogar, por exemplo, um pouquinho de azeite, né, no alho, botar numa omelete, fazer alguma outra preparação, tá bom? Então eu sempre acabo orientando os meus pacientes a não consumirem essas folhas cruas, tá? E aí eu acabo orientando essa leve fervura, essa rápida fervura, para tirar, né, esses fatores antinutricionais, principalmente do espinafre, porque tem alguns alimentos que eles são muito coringas e falados ali popularmente, né? Então, assim, quando você pergunta para qualquer pessoa o que é bom para anemia, a pessoa vai falar espinafre, beterraba, feijão, carne, né? E as pessoas já sabem, né, que esses alimentos são fontes, apesar que beterraba ela não tem ali uma concentração de ferro suficiente, né, e na melhor característica para realmente combater uma anemia, tá, gente? Então, beterraba eu acabo não usando como fonte ali de ferro para combate à anemia. Mas são alimentos ali que as pessoas, elas sabem e utilizam. E aí, às vezes, por conta própria, elas acabam fazendo uma salada de espinafre, né? Colocando ali o espinafre num suco. E pode estar, atrapalhando a absorção desse ferro, né? Não só do ferro do próprio espinafre, como de toda a preparação, como eu comentei. Então, é muito importante que a gente oriente isso para os nossos pacientes, tá bom? E aí, pensando agora, né? Em outros alimentos que nós queremos que os nossos pacientes se nutram, mas se a gente não orienta da maneira adequada, eles não se nutrem com essas substâncias, com esses nutrientes, e aí depende também da maneira de cocção, por exemplo, aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, o beta-caroteno. O beta-caroteno, né, ele é muito, muito, muito importante pensando na prevenção do câncer, pensando também durante o tratamento antineoplásico. Inclusive, tem estudos, né, que relacionam o consumo adequado de fontes de beta-caroteno com menor risco para o desenvolvimento de câncer de mama e também para o menor risco de recidiva de câncer de mama e diminuição, né, de fatores de mortalidade para mulheres sobreviventes do câncer de mama. O beta-caroteno, ele tem ali uma ação antioxidante, ele tem uma ação quimiopreventiva, né, importante.
Ele também, né, o beta-caroteno é muito importante pensando em imunidade, tá, gente? Então, quando a gente quer fortalecer a imunidade do paciente em tratamento antineoplásico, né, quer recuperar essa imunidade, colocar fontes de beta-caroteno. E aí, como que a gente pode ajudar ainda mais o nosso paciente? Não somente orientando, né, eles a consumirem alimentos de cor laranja, né, ou até os alimentos de cor verde escura também contêm beta-caroteno, não só orientando os nossos pacientes a comer cenoura, abóbora, mamão, né, e assim vai, mas como que eles podem estar potencializando a absorção desse beta-caroteno, né? Então, o beta-caroteno, ele acaba tendo uma melhor biodisponibilidade quando associado a uma gordura, né? E aí, por exemplo, esse paciente, ele vai consumir, deixa eu pensar, ele vai consumir ali uma abóbora, uma cenoura. E aí você pode orientar esse paciente a colocar azeite nessa preparação, por exemplo, como tempero ou na forma de preparo. Você pode indicar para esse paciente estar consumindo um abacate junto do mamão, por exemplo. Você pode estar orientando esse paciente a consumir, por exemplo, as sementinhas de linhaça, de chia, porque elas são fontes, né, de ômega 3, de gordura. Então, são maneiras que nós podemos estar orientando os nossos pacientes para ter essa associação de uma gordura com a melhor absorção do beta-caroteno. Além disso, o beta-caroteno, que é exposto rapidamente ao aquecimento, né, à cocção, também tem essa substância, né, melhor absorvida. Mas é rapidamente, ou seja, uma abóbora ali grelhada, uma abóbora, por exemplo, cozida, né, ou, por exemplo, uma cenoura rapidamente refogadinha. Né? A mesma coisa o licopeno, gente, tá? A gente às vezes fala, o licopeno, ele é importante, né, para prevenção do câncer de próstata, ele é excelente antioxidante, né? Ele tem um fator protetor ali nas células tumorais, um fator protetor nas nossas células, né? E também uma ação quimiopreventiva, estimulando a apoptose nas células tumorais, né? Estimulando ali, controlando a proliferação, uma ação antiproliferativa também. Beleza, mas como que o licopeno ele vai ter essa ação? Associado à gordura e ao calor. Só que não é assim um molho de tomate que ficou cozinhando por 1 hora, sabe? É rapidinho, a exposição ao calor rápida. Então, por exemplo, Então, por que é importante a gente saber tudo isso? Porque isso vai... A gente precisa orientar isso para o nosso paciente, porque isso vai fazer diferença na prática ali do dia a dia do nosso paciente. Então, por que é importante orientar isso? Porque você vai falar assim, olha, o que você vai fazer? Você vai picar o tomate bem picadinho, como se fosse fazer um vinagrete, porque ele cozinha mais rápido. Aí você vai usar uma boa fonte de gordura ali, um azeite, né, tal. E aí você vai em fogo baixo, dar uma refogada por uns 3, 5 minutinhos. Esse tomate murchou, ele vai murchar rápido, porque ele tá picado bem pequenininho, né? Ele tá em menores cubinhos, diferente de você botar ali meio tomate para cozinhar, né? Aí você bate no liquidificador. Não espere ele se desmanchar inteiro, né? Pronto, você consegue fazer um molho de tomate ali e preservar o licopeno, por exemplo, né? Ou, por exemplo, assim, para enriquecer o molho de tomate, você fala para o paciente ralar uma cenoura, então rala uma cenoura, justamente para que ela possa cozinhar mais rápido, porque se você pica a cenoura, ela demora pra caramba. Então rala a cenoura, refoga com tomate, com os temperos do molho, e aí depois você bate tudo no liquidificador. Pronto! Essa é a melhor maneira que teu paciente tem de consumir molho de tomate, entendeu? Um outro ponto importante, por exemplo, é do grupinho das brássicas, né? As brássicas, elas são muito famosas, né, na área da nutrição oncológica, porque são considerados alimentos anti-câncer, né, a grosso modo falando, né? Justamente por conterem ali o glicosinolato, né? E na sua forma ativa, o isotilcianato, né, isotilcianato. E essa substância tem um fator maravilhoso protetor, é um excelente antioxidante, né? Estimula a apoptose celular, tem uma ação antiproliferativa, tem uma ação bem assim específica nas células da mama, né? Então pensando em prevenção e tratamento do câncer de mama.
Tem uma ação também, né, no câncer de próstata, né? Mas de maneira geral, eles são bem interessantes, eles ajudam no processo de desintoxicação do fígado, então na saúde hepática, né? Então é bem interessante o grupinho das brássicas, né? Que são das crucíferas, então brócolis, couve-manteiga, couve-flor, rabanete, repolho, né? A mostarda, couve de Bruxelas, né? Então esse grupinho é bem interessante. Então, qual é a melhor maneira de se consumir esses alimentos, né? De maneira crua, né? Ou seja, a couve no suco verde, né? A salada de repolho, o rabanete, né? Cru na salada. Ou pensando aí no brócolis e na couve-flor, a mesma dica. O ideal é o cozimento no vapor ou que você não ferva. E aí, o que você pode estar orientando para o teu paciente? A mesma estratégia do tomate. Corta bem cortadinho ali o brócolis, bem pequenininho, refoga em fogo baixo, né? Abafa para que a própria água do presente no brócolis vá cozinhando ele por 5, 7 minutos no máximo, né, gente? O ideal ali seria 5 minutinhos. Ele vai ficar al dente, tá? Ele não vai ficar molenga. E aí você pode, por isso que eu falei também no início da live, qual é o teu objetivo? É um paciente que já gosta de brócolis e se você orientar dessa forma, ele vai topar? Ou é um paciente que detesta vegetais e você tá mandando ele comer praticamente um brócolis cru, né? Digamos assim, tá mandando ele consumir um brócolis al dente. Aí talvez ele não queira. Então depende também de qual, em que time você tá com o paciente, né? Mas é importante que você tenha noção dessas situações, né, dessas condições, para que você possa estar prescrevendo sempre o melhor para o teu paciente, orientando ele da melhor maneira, tá bom? Então é muito importante que você tenha esse conhecimento e que você possa orientar isso para o teu paciente e que você peça ali, explique a importância, né, também. Porque é muito importante que ele entenda assim, se eu consumir esse alimento dessa forma, eu vou estar nutrindo o meu corpo, eu vou estar me protegendo, eu vou estar melhorando a minha imunidade, eu não vou ter meu protocolo de tratamento interrompido, eu vou estar consumindo aquelas substâncias que vão potencializar a quimioterapia, que vai ajudar ali a conter o crescimento tumoral. Eu vou estar consumindo alimento que, poxa, vai estar cheio de ferro e vai me ajudar a evitar a minha anemia ou a tratar a minha anemia. Então ele vai entender os benefícios, entendeu? Então ele vai olhar para o prato e além, claro, né, do sabor, né, além daquela questão do paladar, ele vai olhar para o prato e vai falar, caramba, que comida maravilhosa, olha só o que ela vai fazer no meu corpo agora, né? Então, é muito importante que a gente oriente isso para os nossos pacientes e a importância, né, o que cada coisa vai fazer dentro do corpo dele. Eu sempre bato isso na tecla, né, eu sempre bato nessa tecla com vocês. Explicar para o paciente não só o que, mas o porquê e o como. Então, dessa forma, eles tendem a aderir melhor às nossas estratégias e à prescrição. Sim, Franciele, pode cozinhar no vapor, mas não por muito tempo, tá? Por quê? Também se você ficar cozinhando ali no vapor por muito tempo, né? Você vê, né? Aquela aguinha vai ficando verde. Por mais que a água não esteja em contato com brócolis, aquela água do vapor, né, que você põe embaixo, ela vai ficando verde, né? Então, tem nutrientes saindo ali do brócolis, né? Escorrendo. Então, o ideal é não cozinhar no vapor por muito tempo, mas sim, é a melhor forma em detrimento à fervura, tá bom? Então, antes da gente falar sobre a cúrcuma também que eu trouxe para vocês, pra gente conversar um pouquinho e também falar sobre a questão dos antioxidantes, eu vou ler um pouquinho as perguntas de vocês, tá bom? O que vocês me mandaram, que eu vi aqui que algumas pessoas acabaram mandando. Então, eu já respondi aqui sobre a questão do vapor. E o processo da panela de pressão, colocar picado na panela sem água e deixar de 1 a 2 minutos de pressão, mantém o beta... Sim, por conta do período, entendeu? Porque você deixou 1 minuto, 1, 2 minutos, foi super rápido. Então, você conteve ali, né, você conteve no alimento, né, a concentração do beta-caroteno. Agora, se na pressão você também fica cozinhando por muito tempo, isso acaba se perdendo, né, no vapor, gente, porque a água vira vapor, né? Então você acaba perdendo esses nutrientes no vapor, né? Então o ideal é que você cozinhe por pouco tempo e aí você acabe
desligando rapidinho a panela de pressão ou fazendo no próprio vapor mesmo, tá bom? Ou refogando, né? Dependendo do alimento, que nem eu falei, pode refogar. Aí dá certo, tá bom? Então, vou mandando aí a dúvida de vocês, que daqui a pouco eu volto a responder, tá, gente? E aí, pensando então na cúrcuma, né? Vocês já devem ter ouvido falar das maravilhas da cúrcuma, né? Eu, particularmente, adoro prescrever cúrcuma para o meu paciente. Prescrever, que eu digo, né? Adicionar, né? O alimento, né? A cúrcuma nas preparações. Então, eu acabo orientando que o meu paciente coloque ali a cúrcuma no suco verde, coloque ali como tempero, né? Nas preparações ao longo do dia. Porque a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório. Ela tem uma ação muito importante, pensando na prevenção, mas também no tratamento da pessoa diagnosticada com câncer. Ela vai agir, né, no início da cascata inflamatória, né, inibindo ali a ação do fator nuclear kappa-B. Né? O fator nuclear kappa-B, ele é um fator ali de transcrição que ele acaba ativando, né, ali marcadores inflamatórios que estão relacionados também com o crescimento, né, da massa tumoral, com a proliferação celular, né, então, como por exemplo a ciclooxigenase 2, né, então a curcumina presente na cúrcuma, ela vai agir ali bem no início da cascata inflamatória, inibindo esse fator de transcrição, que é o fator nuclear kappa-B. E a partir disso, então, a cascata inflamatória, ela tende a ser menos inflamatória, ou seja, a produção de citocinas menos inflamatórias quando comparadas a que o fator nuclear kappa-B ativaria, tá bom? Além de outros benefícios, né, gente? Então, a diminuição da inflamação, é um potente antioxidante, ajuda ali na questão da imunidade, né, modular, né, o sistema imunológico do paciente. Só que a curcumina, né, presente na cúrcuma, aquela que tem essa ação, a curcumina, ela tem uma melhor absorção quando unida à piperina da pimenta, né, a pimenta preta. Então, só que assim, tá, gente, não é proporcional as doses, tá bom? Então, não é porque você usa uma colher de sopa de cúrcuma que o paciente tem que usar, que você tem que orientar uma colher de sopa de pimenta para ele estar consumindo. Mas é interessante essa associação, tá? Então, a pimenta preta, ela potencializa a absorção da cúrcuma. Então, é interessante que o paciente faça essa associação nas preparações. E aí, puxando para a questão da pimenta, é interessante aquela pimenta de moer, sabe? Aquela que você moe na hora. E aí, eu quero puxar essa informação para todos os antioxidantes. Todo alimento que contém antioxidante, então, por exemplo, vitamina C, né, vitamina E, a piperina, né, enfim. Esses antioxidantes, quando expostos ao calor e à luz por muito tempo, eles vão oxidando, eles vão perdendo a sua ação antioxidante. Então, quando você compra a pimenta já moída, né, aquele pozinho, enfim, às vezes fica lá no teu armário, né, por muito tempo, ela vai perdendo a propriedade. É a mesma coisa de você cortar uma laranja, deixá-la na fruteira, metade dela, ali uma concentração daquela vitamina C foi embora, né? Foi exposta ao calor, foi exposta à luz, foi exposta ao oxigênio, né? Então ela acaba oxidando, né? Ela é exposta ao ar. Então é importante que a gente oriente isso também aos nossos pacientes, né? Que o ideal para o consumo desses antioxidantes é que eles sejam o mais próximo ali do momento do consumo. Então, se possível, moer na hora, se possível, espremer o limão, a laranja na hora e consumir, né? Ou seja, não fazer aquele suco de laranja ou suco verde e deixar na geladeira, sabe? Vou tomar para 3 dias aquele suco, né? Então, perde, né? Então, o ideal é na hora, o mais próximo possível do momento do preparo, tá bom? Então, e o porquê, né, gente, eu trouxe isso para vocês? Pra gente idealizar, então, aquele paciente, né, que chega para nós, e é bem comum isso, né, isso já aconteceu comigo, de um paciente, por exemplo, que está em tratamento antineoplásico, aí ele percebe que ele está no início de uma anemia, né, que a ferritina está baixa, que a hemoglobina baixou, né, o hematócrito também
tá reduzido. E aí o médico orienta, então, que ele procure um nutricionista para ajudá-lo durante o tratamento antineoplásico, né? Para que ele possa tratar, né, essa anemia a partir da alimentação. E aí esse paciente ele chega para você falando, olha, Nutri, mas eu já fiz algumas coisas, tá? Eu tô comendo mais feijão, tô comendo beterraba, tô comendo bastante espinafre, né? E aí eu tô botando, né, o espinafre no suco verde, tô fazendo suco verde de espinafre com beterraba, eu tô fazendo salada de espinafre, eu tô comendo, assim, bastante feijão. Aí você pergunta, né, e você começa, mas você tá consumindo esse espinafre cru, né, você tá deixando esse feijão de molho? Aí ele fala, tô comendo cru, né, não tô deixando de molho. E aí no final piorou, né, gente? Porque se ele estava comendo alguma outra fonte de ferro ali naquela alimentação, como por exemplo uma carne, provavelmente os fatores antinutricionais que nós conversamos nessa live também diminuíram a absorção do ferro presente nos outros alimentos, né? Então, isso é muito comum, né? Os pacientes que fazem essas medidas por conta própria, né? Que querem já ajustar a alimentação como uma prevenção ou como tratamento. E aí cabe a nós orientarmos, né, esse paciente qual é a melhor maneira dele estar fazendo isso, né? Porque senão, na verdade, ele pode até piorar o quadro, né? Porque daí vai estar tendo um sequestro desses minerais que são tão importantes, né, para esse objetivo, por exemplo, que é o tratamento de uma anemia, tá bom? Então é muito importante que a gente oriente o nosso paciente não somente o que ele deve comer, mas como ele deve comer, como ele deve preparar, como ele pode potencializar as substâncias presentes naquele alimento, né? Então a minha dica para você, Nutri, é que a partir de agora você faça o seguinte: no plano alimentar do teu paciente, você vai montar bonitinho, conforme você julga, né, necessário, ali, de acordo com as necessidades individuais do teu paciente. Só que você vai começar a colocar a associação nesses alimentos. Então você vai deixar lembretes para o paciente, né? Por exemplo, uma concha média de feijão, de leguminosa. Aí põe lá entre parênteses, deixar de molho por 12 horas e trocar a água a cada 6 horas. Aí depois você explica para ele o porquê. Aí, por exemplo, você vai colocar lá para ele consumir, por exemplo, no suco verde. Aí coloca quais são as verduras que ele pode estar usando, né? Ou, por exemplo, você falou para ele comer, por exemplo, espinafre. Coloca do lado como ele tem que preparar o espinafre, sabe? Coloca essas observações e essas orientações, porque dessa forma eu tenho certeza que ele vai olhar para o plano alimentar e ele vai aderir muito melhor às tuas condutas e ele vai se ligar à maneira certa que ele tem de preparar esses alimentos, né? Mas é muito importante, como eu disse, que você explique o porquê, senão ele vai olhar para aquele plano alimentar e falar, essa Nutri é louca. Louca, 24 horas esse feijão de molho? Imagine, vou deixar 40 minutinhos. Ou que você fala assim para ele, pica bem picadinho o brócolis para refogar. Pica bem picadinho o brócolis, Nutri? Vou botar nessa água aqui mesmo com um pouco de sal e tá ótimo, o importante é comer, né? Então é muito importante que você explique o porquê. Os pacientes às vezes acham que a gente coloca firula, né, no plano alimentar. Você vai, banana com aveia e canela. Ai, gente, come só a banana, né, pelo amor de Deus, por que fica comendo aveia e canela junto, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem paciente que acha que a gente inventa, né? Mas tudo tem um propósito, né? Então, por exemplo, o mamão, como eu falei, né, com uma fonte de gordura, né, então com a chia, com a linhaça, não é só para aumentar a fibra, né, não é só também para retardar o impacto glicêmico daquela refeição, né, diminuir a carga glicêmica, mas também tem ali um motivo, né, que é a gordura presente nessa sementinha, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!